Você está sentado, querido? Eu quero compartilhar com você nessa noite sobre os filhos de Deus. Amém ou amém? Aleluia. Você acha que, preste atenção aqui, você acha que quem tem mais filho, Deus ou o diabo? Forte a pergunta, né? Pergunta para o seu irmão do lado, fala, o que você acha? Vê com ele. Você acha que quem tem mais filho, Deus ou o diabo? Difícil, né? A Bíblia fala que o diabo tem filho? Fala. 1 João capítulo 3 fala que os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não que o diabo criou alguma coisa, mas as pessoas se tornam filho do diabo ao obedecê-lo, ao fazer de acordo com o que ele quer. E as pessoas, Deus também, o Filho unigênito de Deus, o único de Deus é Jesus, foi o único que ele gerou nessa terra, mas ele se fez primogênito entre muitos irmãos, e agora quem também recebe Jesus se torna filho de Deus, amém ou não amém? Todos somos criaturas, mas podemos ser filho de Deus, amém ou não amém? Pois é, eu queria nessa noite falar sobre a família de Deus. Quem faz parte da família de Deus aqui? Deixa eu ver. Fala assim, eu sou da família de Deus. Aleluia. Pois é, abre a sua Bíblia em João capítulo 3. Eu queria pensar algumas coisas com você nessa noite, que pode mudar a sua vida para sempre. A minha intenção nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 3, do verso 1 até o verso 8, está escrito assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha o verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha esse texto, é um capítulo lindo, um capítulo muito maravilhoso, que fala muitas coisas preciosas para nós. Preste atenção, você acha que Nicodemo foi procurar Jesus? Nicodemos acreditou em Jesus? Acreditou ou não? Acreditou? Nicodemos buscou a Jesus, falou que ele veio da parte de Deus, entendeu que ele era enviado de Deus, creu no nome dele. E aí, Nicodemos é filho de Deus ou não é? Quem acha que Nicodemo é filho de Deus, levante a mão, deixa eu ver. Quem acha que Nicodemo não é filho de Deus, levante a mão, deixa eu ver. Quem não acha nada? Vocês são muito sabidos. Pois é, eu penso que Nicodemos era filho de Deus. Volte uma página aí da sua Bíblia, olha João capítulo 1, verso 11 e 12, olha o que está escrito: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam.
o povo judeu, né? Jesus veio e eles não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém ou não amém? Nicodemo creu no nome de Jesus? Creu. Buscou Jesus? Buscou. Sabia que Jesus veio da parte de Deus? Sabia. Então Nicodemo era filho de Deus. Amém ou não amém? Se você acredita, fala assim: Nicodemo era filho de Deus. Quem crê que Jesus é o Salvador do mundo, veio de Deus, quem crê que Jesus é o Senhor, quem crê que Jesus pode nos salvar, quem crê que Jesus veio da parte de Deus para trazer salvação, crê no nome de Jesus, e o nome de Jesus quer dizer Jeová é salvação, Deus conosco, Emanuel, vários nomes que a Bíblia dá ao Senhor Jesus Cristo, Cristo, Messias, quer dizer enviado de Deus, do grego e do hebraico, mas Jesus é este que veio da parte de Deus. Aí mesmo em João capítulo 3, o verso 13, fala que só veio do céu o Filho de Deus, Jesus falando para Nicodemo. Então, ninguém veio do céu a não ser Jesus, ninguém veio da parte de Deus, como Nicodemo estava crendo que Jesus viera, e a não ser o Senhor Jesus Cristo. E agora, querido, eu quero dizer uma coisa para você: Nicodemo é filho de Deus ou não é? Quem acredita que ele é filho de Deus, levante a mão. Agora ele chega a Jesus e Jesus fala assim: se você não nascer de novo, você não entra no reino. E aí? Tem filho de Deus que não entra no reino? Tem filho de Deus que não herda o reino? Forte isso. Deixa eu falar com você em poucas palavras hoje. Nós vamos estudar a respeito disso esse mês, pela manhã, no culto da manhã e à noite. E eu quero despertar o seu coração para algumas coisas, para crescer. Deus quer que você cresça, amém ou não amém? Fala comigo assim: Deus quer que eu cresça como filho de Deus. Tem grávidas aqui, deixa eu ver quantas grávidas tem aqui, fica de pé. Tem grávidas aqui, tem pelo menos, tem, aleluia, pode ficar de pé, amém, amém, aplauda o Senhor pela vida delas, estão trabalhando para o crescimento da igreja, aleluia, amém, aleluia, a gravidez é um negócio lindo, né? Já é filho não? Já é filho não? Já é filho, não? Já é filho? Quando tem uma semana lá no ventre, já é filho ou não? Já é filho. Encontrou lá o óvulo com esperma, e aí começou... Zigoto, que chamou, acho que é. E aí começou lá a formação, e aí formou uma célula, e aí multiplicou em duas. Na primeira semana fica assim muito devagarzinho, nem sabe que está grávida, mas tem um filho lá já? Tem. E aí na segunda semana começa a multiplicação das células, aquele negócio todo. Na terceira semana vai multiplicando, já começa a bater lá um coraçãozinho, apareceu uma cabecinha. Na quarta semana tem meio centímetro, eu acho, no primeiro mês, mas já é filho não? É filho. E às vezes a mãe nem sabe ainda. Agora entra no segundo mês, começa a formação de uma coisa, de outra, a multiplicação das células, começa a formação dos órgãos, começa a formação dos membros, e daqui a pouco passa o segundo mês, vem o terceiro mês, aí a mãe já começa a sentir. Já começa a sentir já que tem algo dentro dela. Mas já é filho ou não? É filho. E o quarto mês, o quinto, começa, já tem até o cabelinho no quinto mês. No sexto já chupa até o dedo. No terceiro já está sugando as coisas. É pequenininho, mas já é filho. Amém ou não amém? Aleluia, é precioso esse negócio todo, é lindo esse negócio todo que Deus faz. E diz a Bíblia que Deus brinca com a criança no ventre, amém ou não amém? Deus brinca com a criança. Deus falou para Davi que brincava com ele quando ele ainda estava no ventre de sua mãe. Pois é, então tem filho que está em gestação. Fala, tem filho que está em gestação.
Aí quando está lá pelo 6º, 7º mês, aí ele vira de cabeça para baixo. Está quase na hora de nascer. Vamos pensar um pouquinho aqui. Você acha que tem muita gente que crê que Jesus é o Senhor? Crê que Jesus nasceu da Virgem Maria? Crê na palavra de Deus? Crê que Jesus é o Salvador do mundo, que morreu na cruz para nos salvar? Você acha que tem muita gente assim? Pois é, a religião às vezes atrapalha, né? Porque a religião às vezes diz que só isso basta. Crê em Deus, crê que Jesus é o Filho de Deus, já basta. Mas não é verdade. Nicodemos cria em Jesus. Mas Jesus disse para ele: você precisa nascer de novo. Se não nascer de novo, não herda o reino dos céus. Mas já é filho. E aí entra um negócio muito forte. A igreja do Senhor é a mãe, amém ou amém? Falei, eu sou mãe. Os homens também, falei, eu sou mãe. Eu gero filhos para Deus. É isso mesmo, tá? O mundo gera filhos para o diabo. O mundo gera pessoas, faz as pessoas amarem o pecado, quererem o pecado, buscarem o pecado, andar na carne, segundo a carne, e aí se tornam filhos do diabo. E a igreja do Senhor gera filhos para Deus, amém? Mas há muita gente que é filho de Deus, mas ainda não nasceu de novo. Fala comigo, tem muita gente que é filho de Deus, mas ainda não nasceu de novo. Nicodemos era sério, era estudioso da palavra de Deus, era um homem de bem. Diz a Bíblia que ele era mestre das Escrituras, ele amava a Deus, ele esperava o Messias, ele creu em Jesus. Mas Jesus disse para ele claramente: você precisa de nascer de novo. Deixa eu pensar com você aqui. Estando no ventre já é filho, amém ou não amém? Mas, na verdade, se torna membro da família, registrado quando? Quando nasce. Não é verdade? Muita criança morre no ventre, muito morre depois também, mas muitas morrem no ventre. Muitas morrem no ventre. A Bíblia fala de mães que não têm força para gerar os filhos. O batismo é o símbolo disso. No batismo, quando a pessoa nascer da água, nascer da palavra, amém? Está lá em Efésios 5, nascer da palavra, ser limpo pela palavra, começa a acreditar na palavra, ver o que está escrito na palavra, e a palavra vai penetrando o coração, amém ou não amém? Mas não é só isso, tem que nascer do Espírito também, é por obra e graça do Espírito. Está aí em João capítulo 1, verso 13, não é por obra da carne que nasce filho para Deus, não, é por obra de Deus, é o Espírito que convence, é o Espírito que muda, é o Espírito quem toca, e a pessoa então aceita Jesus de verdade, aceita se batizar, morrer para a vida carnal e querer viver a vida que Deus quer que vivamos, amém ou não amém? E isso pela carne ninguém quer, é obra do Espírito Santo de Deus, aleluia. Então é necessário nascer de novo. Fala comigo, tem que nascer de novo. Fala, filho em gestação não herda o reino. É isso mesmo. E agora tem um segundo tipo de filho de Deus. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que se batizaram. Tem gente que se batizou e não nasceu de novo? O que você acha? Tem? Tem gente que se batizou porque queria namorar a menina. Não tem isso não. Tem gente que se batizou porque queria enriquecer, todo crente fica rico. O pastor Sheldon foi assim, ele escreveu um livro sobre isso, ficou 2 anos na igreja, sofreu igual sovaco de delegado, mas depois ele se converteu. Mas tem gente que vem para a igreja, para a vida melhorar, tem gente que vem para isso, tá, mas é necessário nascer de novo. Amém ou amém? Mas já é filho. Tem muito filho de Deus por aí. Em Volta Redonda tem muito filho de Deus. O que a igreja precisa de fazer? Dar vida. O que a mãe faz no ventre para a criança?
ela só dá amor, ela dá da sua vida, na verdade é palavra. Vem essas pessoas que acreditam em Jesus, cumprimenta com a paz. Jesus falou: onde chegar dá a paz, tá certo? Você acredita em Jesus, que diga, então nós somos irmãos, vamos falar com o papai então, vem cá, vamos falar com o papai, amém? Leva para a sua célula, vamos estudar o que o papai mandou a gente estudar, amém? Vamos para a casa do pai, mas às vezes não assusta não, mas vai devagar, mas é preciso levá-lo ao novo nascimento. Você está entendendo o que eu estou dizendo, não? Um dos maiores problemas do ser humano é rejeição ainda no ventre, e a igreja do Senhor às vezes faz isso com as pessoas. Às vezes entrega até para o diabo, que fala filho do diabo, filho do diabo, filho do diabo, filho do diabo, não é mesmo da nossa igreja, filho do diabo. E aí acaba um problemão terrível. Nessa noite eu quero te desafiar a amar a família de Deus e a levá-los a nascer de novo em nome de Jesus. É preciso nascer de novo, se não nascer de novo não herda o reino dos céus, mas é preciso que a gente passe a palavra, começa a citar versículos para ele, a ler um versículo com ele, a orar por ele, a passar vida espiritual para ele, amém ou amém? Para ela, amém? Para sua amiga lá, amém ou amém? É isso que eu quero que você entenda nessa noite, em nome de Jesus. O segundo tipo de filho de Deus é o filho em crescimento. Fala comigo, em crescimento. O que é isso? Eu coloquei aqui do dia que nasce até os 20 anos, amém? Tá bom assim ou não? Pois é um filho em crescimento, ainda não é adulto, maduro, mas está em crescimento. Tem a fase da infância, a segunda infância, a adolescência. É filho de Deus, é ou não? É, mas é criança. Às vezes lá na célula, tem criança lá na célula ou não? Tem, aleluia pelas crianças ou não? Você já viu adulto brigando com criança assim, igual tá? Jesus, que isso, Parece que quer falar de igual para igual com a criancinha de 1 ano, 2 anos. Espera aí, é muita falta de sabedoria. Deus, nessa noite, quer que você ame a igreja do Senhor, a família de Deus. Levante a sua mão e diga: eu preciso amar a família de Deus. O que Deus está fazendo nesse mundo, querido? Deus está formando uma família para viver com Ele para sempre, amém? Deus está gerando filhos, formando filhos que o recebam como pai, que o obedeçam por amor, como filho, para morar com Ele pela eternidade, amém? É isso que Deus está fazendo. E quem recebe Jesus, acredita em Jesus, Deus deu-lhes o direito ou o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora é preciso sair da fase de embrião, de zigoto, de embrião, de feto e nascer, amém? Amém ou não amém? Você já nasceu ou não? Deixa eu ver quem já nasceu de novo aqui, deixa eu ver. Aleluia, eu falei, eu já nasci de novo, eu faço parte da igreja do Senhor, eu sou membro registrado nos céus, o meu nome está escrito no livro da vida. Aleluia, aleluia. Pois é, essa segunda fase, então, é o filho que está em crescimento. Tem muitas coisas para a gente aprender. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo fala assim: quando eu era criança, falava como criança, olha o verso 11, pensava como criança, agia como criança. Vê lá. 1 Coríntios capítulo 13, olha o que está escrito no verso 11. Paulo também foi criança, você não está sozinho não, viu? Não tem problema ser criança não, mas tem que crescer, né? Olha o que está escrito: quando eu era menino, falava como menino. Como é que o menino fala? Hein? Hein? Tudo enrolado? Menino fala enrolado, menino acha que pode falar o que quiser, menino acha que todo mundo é obrigado a ouvir o que ele quer, é isso ou não? Menino acha que tem todo o direito e nenhuma obrigação, quer porque quer, na hora que quer. Você está assim, não? Olha bem, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem,
Me ajuda aí, querido. Logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Levante a sua mão e fala assim: eu vou acabar com as coisas de menino. Não, tá fraco. Menino fala fraco assim. Fala forte, fala: eu vou acabar com as coisas de menino. Nada de pirracinha, nada de nhenhenhen. Eu quero ser maduro. Aleluia. Aleluia. Pois é, querido, o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, capítulo 4, verso 1, que enquanto o herdeiro é criança, ele não toma posse de toda a herança do reino. Fala comigo: enquanto o herdeiro é criança, ele não toma posse de toda a herança do reino. Acontece muitas vezes isso. Há muitos príncipes. No Brasil teve Dom Pedro II, príncipe regente, era a maior autoridade, mas não era, porque não tinha idade ainda para isso. Nesta noite eu quero te desafiar a acabar com as coisas de crianças. Vão acabar com algumas coisas de criança. Acaba com aquele negócio só de querer ilusão, videogamezinho. Joga muita bola, mas lá no videogame. Quero ver lá no campo. Isso é coisa de criança. Hoje tem profissionais nesse negócio, né? É brincadeira, é cada um. Mas a criança vive de ilusão. A criança vive de papo furado. Tem criança que acredita em Papai Noel. A minha sobrinha, um tempo desse, falou para cá: existe sim. Eu sei que existe, né? Falou para você, a minha neta, né? Minha netinha, acredita em Papai Noel, acredita que tudo é fácil, isso é criança, acredita que não precisa trabalhar. Mateus, quando era criança, ele me pediu um negócio, eu falei: ô filho, não tem dinheiro agora? Eu falei: passa lá no banco, tira lá, é só tirar, criança. Você é assim, não? Você acha que é tudo fácil, que não tem que trabalhar, que não tem nada, que você tem direito a tudo. Você acha assim ainda, não? Fala: vou acabar com as coisas de criança. Fala forte: eu quero acabar com as coisas de criança. Quero ser homem. Quero ser uma mulher. Fala: quero ser uma mulher valorosa no reino de Deus. Você sabe que o desejo de Deus é que nós sejamos a estatura de Jesus? Sabia ou não? Vê lá Efésios capítulo 4, olha o verso 13. Efésios capítulo 4, o verso 13, está escrito assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deus quer, e Ele põe líderes na igreja, apóstolos, profetas e evangelistas, para a gente crescer, para nos discipular, para a gente crescer, porque Ele quer que nós cheguemos à estatura de Jesus. Você já pensou? Fala comigo: a estatura de Jesus. Olha lá Romanos capítulo 8 também, Romanos capítulo 8, olha o que está escrito, verso 28 em diante. Sabemos que todas as coisas concorrem do que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para se tornar filho de Deus. Pois os que dantes conheceu, Deus conhece tudo, antes da hora Ele já conhece, também traçou um destino, os predestinou para serem conformes, a minha tradução, conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, Ele também chamou. Aos que chamou, Ele também justificou. Aos que justificou, Ele também deu da sua glória, glorificou. Preste atenção, Deus tem um chamado para você, não só para ser filho de Deus. Lá no céu não vai ninguém carregar neném lá não. Você trata de crescer, porque você trata de crescer, porque
para entrar no céu, a gente precisa de crescer, amém ou não amém? Para aqui na terra também gozar tudo que Deus tem para nós, a gente precisa de crescer. E aí, querido, Deus está dizendo que quer que nós sejamos a estatura de Jesus. Você quer isso para a sua vida? Então levante a mão e diga: Senhor Deus, eu quero ser a estatura de Jesus. Me ensina a ser a estatura de Jesus. Eu quero crescer na graça, no conhecimento, na unção. Eu quero trabalhar para a implantação do reino de Deus na terra. Quanto mais você for útil a Deus para o que Ele quer fazer neste mundo, mais Deus te abençoa. Fala comigo: quanto mais eu for útil a Deus para fazer o que Ele quer fazer neste mundo, mais Deus vai me abençoar. É isso mesmo. Então, vamos ser como Jesus. Em que sentido? Eu queria falar nessa noite sobre as 3 unções que Jesus tinha. Você sabia que Jesus tinha as 3 unções? Olha, no Antigo Testamento, como Deus agia nessa terra? Como Deus agia nessa terra? Ele estabelecia, ele dava unção para sacerdotes, profetas e reis. Fala comigo: sacerdotes, profetas e reis. Ele ungia pessoas, cada um recebia de um tipo de unção para ser uma dessas coisas, e através destas pessoas ele fazia a sua vontade nessa terra, amém? Ele curava, através de quem? Dos profetas ou dos sacerdotes. Ele levava as pessoas ao arrependimento, através de quem? Dos profetas ou dos sacerdotes. Ele levava as pessoas a conhecerem a Deus, através dos sacerdotes. Ele levantava reis e os ungia para melhorar a vida das pessoas no material, amém ou não amém? Como é que Deus agia no Antigo Testamento? Através de gente, através de pessoas. E ele, através de 3 unções, de sacerdote, profeta e rei. Fala comigo: sacerdote, profeta e rei. Agora veio o Senhor Jesus, e no Novo Testamento agora, como é que Deus implanta o seu reino na terra? Através das 3 unções também. Jesus, mas não é agora cada pessoa. Jesus era rei, amém ou amém? Jesus era sacerdote, amém ou amém? E Jesus era profeta, amém? Quer que eu leia os versículos? Não precisa, né? E é um bom exercício para você procurar, tá bom? Jesus é sacerdote, fala comigo: Jesus é sacerdote, Jesus é profeta e Jesus é rei. Pois é, o rei traz o governo no material. O profeta fala a palavra de Deus, e corrige em nome de Deus. O sacerdote ensina a respeito de Deus. Então há 3 unções. E nesta noite eu queria te convidar a fazer isso, porque às vezes, querido, a gente quer que Deus mude o mundo, a gente quer que Deus salve as pessoas, a gente quer que Deus transforme as vidas, a gente quer mais a ação de Deus na terra, e Deus age através de pessoas. Fala comigo: Deus age através de pessoas. E tem um texto forte na Bíblia, Apocalipse capítulo 3, nós vamos ver sobre isso durante esse mês. Fala que se a gente não tem, é maduro, está falando ao anjo da igreja, então é gente já que conhecia o Senhor. Lá em Hebreus capítulo 6 fala que quem conhece tudo, sabe tudo, já é maduro e não produz nada, vai ser lançado no fogo, vai passar por muita provação. É isso. Lá em Apocalipse 3, o verso 17, fala que às vezes a gente se acha muita coisa, mas a gente não sabe que a gente é pobre, cego e nu, falando dessas 3 unções. E aí, querido, a Bíblia fala que se a gente tem tudo à nossa disposição e a gente não usa, Deus
vai nos vomitar. Nós somos inúteis para o seu reino. Imagina um rei que tem um filho e ele dá tudo à sua disposição, ele manda para uma cidade e o garoto tem o cartão de crédito e tem tudo à sua conta e tem tudo à sua disposição, e ele não toma posse do que tem, muito pelo contrário. Está o jovem lá, o filho pródigo, né? Gasta tudo à toa, não se preocupa com a vontade do pai, não quer saber o que o pai quer trabalhar para o seu deleite, só pensa em si. Diz a Bíblia que acabou no chiqueiro. E lá em Apocalipse diz que pode ser lançado fora do corpo, pode acabar saindo do corpo de Cristo, se não tomar posse, se não comprar a unção que Deus tem para nós. É forte, é para esses dias, é profecia para esses dias. Por quê? Porque o mundo está mais atrativo do que nunca, o pecado está mais atrativo do que nunca. Se você quer de verdade andar na responsabilidade como filho de Deus, ser envolvido por Deus para a implantação do seu reino nessa terra, é preciso se envolver na unção, querer a unção sacerdotal, se envolver, querer ensinar os preceitos de Deus. É preciso aprender a falar a palavra de Deus, profetizar a vontade de Deus para este mundo. É preciso aprender a governar no material pelo poder do Espírito Santo de Deus. E Deus vai fazer infinitamente mais na sua vida. Fica de pé, fica de pé. Eu quero orar por você nessa noite. Eu só quero deixar você com um gostinho disso. Jesus era profeta, falei, ele era profeta. Ele era rei, ele era sacerdote. Há pessoas que vivem de migalhas, vivem de milagres e tal. Pelo amor de Deus, me dá uma esmolinha aí. Mas você é filho de Deus. Amém, não amém? Fala, eu sou filho de Deus. Eu preciso crescer para tomar posse de tudo que Deus tem para mim. E Deus quer usar a gente, e às vezes naquela área que a gente precisa muito, a gente vai ser usado para abençoar outros. Nessa noite eu queria desafiar você a acreditar no amor de Deus. Pastora Priscila cantou tão forte aqui sobre o amor de Deus. Deus te ama, Deus me ama. Agora, como adquirir essa unção? Nós vamos falar sobre isso no decorrer desse mês. A primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: o cristianismo tem uma cruz. Ser filho de Deus, na verdade, é andar guiado pelo Espírito e não pela carne. É crucificar o eu, a carne, a vaidade, o querer, o que eu acho, o que eu quero, e viver segundo a santa palavra de Deus. Querer, abrir mão de si mesmo. E diz a Bíblia que a gente pensa que está perdendo. Quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Quem quiser ganhar, vai perder. Na verdade, Deus não quer nos tomar nada. O Salmo 37 diz: entrega e Ele satisfará os desejos do seu coração. Você só precisa saber que Ele é que é o Senhor. É do jeito dele, não do seu. É a palavra de Deus e não a sua. Tomar um jeito na vida. Parar de ser criança. Ser um marido, como a Bíblia diz que deve ser o marido. Ser um pai, como a Bíblia direciona para ser o pai. Ser uma mãe, uma esposa, um empregado, um patrão. Ser um crente de verdade, maduro, acabar com as coisas de criança. Nessa noite, querido, eu acho isso tão lindo. Nós somos discípulos de Jesus, estamos aprendendo a ser como Ele, a falar como Ele, e Deus vai fazer na terra através de pessoas, pode fazer através de mim e de você.
E às vezes o fogo que você enfrenta, lá em Hebreus 6, repito, é porque você não tem querido ser o que Ele quer que você seja. Você quer que Ele te ajude nos seus projetos, mas não você querer saber o que Ele quer. O que a Bíblia diz? Você faz o que você quer e depois pede ajuda para Ele ou conserto para Ele. Ele é bom, Ele nos ama, mas o texto está dizendo que Ele quer que nós sejamos conformes o seu Filho primogênito, Jesus. Vamos aprender a ser como Jesus. Tem um livro jóia, Em Seus Passos, O que Faria Jesus. De repente é bom de se ler, muito lindo. Eu te convidei para viver isso esse mês. O que Jesus faria? Te convidei a viver neste mês de maio. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Tem muito mais. Tem muito mais. A gente não sabe nada. Deus é Senhor do universo. Não há nada impossível para Ele. Agora, não tem criança que manda nos pais. Tem criança que os pais fazem o que eles querem. Mas Deus não é assim. E Ele é que é o Pai. E é Ele que tem a direção. E é do jeito dele. Eu queria te convidar a tomar uma tendência maior na sua vida. O texto lá fala de mornos. Deixa esse negócio de mornidão para lá, mais ou menos crente, mais ou menos pai, mais ou menos filho, mais ou menos fiel, mais ou menos isso, mais ou menos aquilo. Termina a Bíblia falando dessa última hora, Apocalipse 22, dizendo o seguinte: quem é sujo, quer ser sujo, então enche a cara de lama. Agora quer ser santo, é a última hora. Põe a sua casa em ordem, põe a sua vida em ordem, a sua boca em ordem, seus ouvidos em ordem, põe a sua vida cristã em ordem, porque Ele é o Senhor. E se vivermos como Jesus, com certeza venceremos o diabo como Jesus, e ainda que passarmos por tentações, em todas essas coisas seremos mais do que vencedores. Está aí em Romanos capítulo 8, mesmo contexto. E vamos morar para Ele, com Ele para sempre. Essa é a maior esperança. Queria que você falasse com Deus aí, conversa com Deus aí. Você se acha um adolescente espiritualmente? Você se acha muito grande? Você se acha muito especial? Acha que Deus tem que fazer tudo o que você quer? Você quer saber o que Deus quer? Você quer Deus como Deus mesmo na sua vida? Jesus é o Senhor da sua vida. Você quer crescer? Quero convidar os pastores para me ajudar aqui. E você, vem cá, você. Pois é, você já é filho de Deus. Você já recebeu Jesus como Senhor. Palavra tão forte essa noite, mais uma vez, nos convocando, nos convidando, nos alertando para essa paternidade de Deus. Você já está na barriga, você já foi, você está crescendo, você acredita em Jesus como Filho de Deus, você ama a Deus. São perguntas pertinentes para nós nesta noite. Você já fez uma aliança com Deus? Você tem um compromisso com Ele através da sua igreja? Você já se batizou? Pois é, eu queria acompanhar você. Nós temos uma equipe aqui, vou falar com você mais uma vez, para discipular você,
orientar você em várias coisas. Se você quiser um acompanhamento ministerial e espiritual, entre nesse e-mail vivaonoficial@gmail.com. Escreve para a gente quer estar com você, cuidar de você. Você pode fazer uma aliança com Deus através do batismo, através dessas pessoas, dessa equipe tão preciosa que vai estar cuidando de você. Eu quero orar por você. Nicodemos foi perguntar, confrontar Jesus, o que eu faço? E Jesus falou, olha, para ver o reino e para fazer parte do reino, entrar no reino, só nascendo de novo, nascendo da água do Espírito. Faça aliança com Deus, não perca tempo mais não. Deus ama você e te quer como filho. Deus quer você reinando com Ele. Que Deus quer governar a sua vida, direcionar a sua vida, direcionar a sua família. Vem estar debaixo desta paternidade de Deus, de verdade, de verdade. Não é mais ou menos não. É um novo nascimento, é uma nova vida. Quem está em Jesus tem uma nova vida. É isso que você quer? É isso que você deseja? Uma nova vida, uma nova história com Deus? Então vamos orar? Põe a mão no seu coração onde você está aí. Eu quero orar por você, Pai. Nós queremos te louvar pela tua santa palavra, por aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, e eu quero te apresentar este teu filho, esta tua filha, que está online orando comigo. Eu quero, Senhor, pedir a tua bênção sobre ele, sobre ela. Senhor querido, se eles estão fazendo uma aliança contigo nesta noite, Senhor amado, derrama a tua bênção, perdoa os seus pecados, sara as suas feridas, escreve o seu nome no livro da vida. Senhor Jesus, põe o teu Espírito, o Espírito Santo na vida deles, a guiá-los a partir de agora. Eu quero, Senhor, te clamar. Se este já tem uma aliança contigo, mas precisa de um milagre esta noite, um milagre de cura, de libertação, de transformação, de solução de problemas, Pai amado e bendito, eu oro no nome do teu Filho Jesus Cristo e na autoridade dele, eu abençoo com você com cura, com libertação, com transformação, com solução, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Quero te desejar uma semana abençoada, uma semana de vitória. A gente vai continuar esse assunto nos próximos domingos. Esteja conosco, domingo a partir das 19 horas. Tem uma equipe muito especial, qualquer hora eu apresento eles para vocês, cuidando de você, você que nos assiste, viu? A gente está orando por você. Volto a te dizer, se você quer um acompanhamento, se ficou alguma dúvida, você quer perguntar, né? E às vezes não tem essa oportunidade, vivaonoficial@gmail.com. Escreve para nós. Uma semana de vitória para você e para a sua família. Jesus te ama, nós também te amamos. Você é um filho querido de Deus, uma filha querida de Deus. Te abençoe em nome de Jesus.